dia, boa tarde, boa noite. Somos o grupo responsável pela aula de nutrição parenteral neonatal. Nosso grupo é composto pela Aline Lopes Almeida, Kainan Gonçalves Rodrigues, aquele que vos fala, Kainan, Caio César Farias de Lima Melo, Cíntia Paz Rodrigues, Davi Ellison de Souza Barreto, Heitor Rios de Medeiros Virgínio, Vitor Dominguete Valim Fonseca, Paulo Vitor Santiago Gonçalves. A grande pergunta inicial é: como alimentar um bebê que nasceu cedo demais para comer? Então, esse é o desafio, né? A vulnerabilidade do prematuro. Porque bebês prematuros eles têm uma reserva limitada de nutrientes e um sistema digestivo imaturo, tornando a alimentação normal impossível. Que vejamos bem, já somos dependentes essencialmente da alimentação parenteral dentro do útero. Esse bebê que nasce prematuro, ele não teve ainda o tempo de maturação suficiente para realmente migrar dessa parenteral para a via oral, né? A via enteral diretamente, que seria justamente quando ocorre o nascimento de forma termo, a amamentação. Então, primeiro a gente tem que entender quais são os níveis de prematuridade, porque cada um deles tem características diferentes. Então, o prematuro tardio, de 34 a 36 semanas e 6 dias, o moderado, de 32 a 33 a 6 dias, o muito prematuro, de 28 a 32 dias, ou semanas, e o prematuro extremo, com mais de 28 semanas. E justamente, sem a nutrição adequada, os prematuros mais extremos perdem de 1 a 2% de suas reservas totais de proteína corporal a cada dia. O que seria isso? Seria que uma situação onde a gente não tem realmente esse acesso parenteral para alimentar o prematuro, ele em 2 semanas ele perde um terço de sua reserva de proteína, o que é quase incompatível com a vida já, e a mais longo prazo gera déficits intelectuais e outros déficits muito preocupantes. A solução é justamente o retorno da parenteral, uma vez que o bebê ele estava em alimentação parenteral dentro do útero. E como que a gente vai fazer isso aí? É justamente a nutrição parenteral, que é um método de alimentação intravenosa. Ou seja, ela vai diretamente na corrente sanguínea, fornecer os nutrientes, as proteínas, tudo que é necessário para que o ser progrida no seu desenvolvimento. A indicação: idade gestacional inferior a 31 semanas, malformações gastrointestinais, seja aqueles agenesias, obstruções, tudo isso é uma indicação. O peso a nascer inferior a 1.250 gramas, doenças críticas, né, uma sepse, e justamente a interrupção da via enteral por mais de 48 horas. O que tem na solução parenteral? Teremos micro e macronutrientes. Mas justamente o que é a nutrição parenteral? Ela fornece uma refeição completa e personalizada. A nutrição parenteral ela é individualizada. Cada paciente tem a sua. Não dá para trocar, cada um vai ter o seu, porque eles têm componentes essenciais para o desenvolvimento e vai carregar algumas coisas que são específicas para cada ser. Mas de forma simples, macronutrientes. Temos os três principais grupos: carboidratos, aminoácidos e lipídios. Os carboidratos são aquela fonte de energia rápida, que é justamente o metabolismo cerebral. O cérebro consome 30% dos nossos carboidratos, então a gente realmente precisa dessa fonte de energia. Os aminoácidos, porque somos proteína, somos feitos de proteína. E elas prevêem o catabolismo e promovem o crescimento e desenvolvimento. E por fim, os lipídios. Está no final, mas é um dos mais importantes, que é uma fonte calórica otimizada, uma vez que 1 grama de lipídios tem 9 calorias, enquanto carboidratos e proteínas têm 4. Ele é essencial para o desenvolvimento neural e da retina, principalmente a parte do sistema neural. Uma dieta pobre em lipídios, ela tende a cursar com o desenvolvimento inadequado do sistema nervoso central, uma vez que o sistema nervoso central é, por sua maior parte, lipídio, principalmente quando a gente está falando das baias de mielina, que eles são isolantes do nosso sistema de condução, então é muito importante. E atenção, soluções de aminoácidos para adultos não podem ser utilizadas em recém-nascidos prematuros, por sua composição um pouco diferente e as necessidades de aminoácidos do recém-nascido serem diferentes da do adulto. E é justamente uma balança muito difícil, né? Um equilíbrio muito delicado, e é justamente aí que vemos a importância de uma equipe multi, né? Então, a equipe multi ela vai estar da produção à administração. A indicação é uma união entre o médico, o nutrólogo e a equipe de nutrição,
para determinar qual é a melhor formulação. E depois que tem essa ideia feita, é enviado para o pessoal da farmácia e eles manipulam a solução de forma estéril. Uma vez que é muito importante lembrar que este recém-nascido ele não tem um sistema imune competente. O sistema imune ele é adquirido durante a amamentação. Dentro do útero já é passado um pouco, mas maior parte pela amamentação, né? Pelo leite materno, então esse bebê ele não tem um sistema competente. Então a esterilização é extremamente importante para o sucesso da terapêutica. A administração, a enfermeira, a técnica de enfermagem, pegar aquele acesso e pegar um acesso que seja o suficiente para não ser necessário trocar várias vezes e que seja, mais importante de tudo, estéreo também. E a monitorização, que é toda a equipe tem que estar de olho nesse neonato para ver o que vai precisar. Se ele tem alguma complicação, se ele está tendo um bom desenvolvimento, né? A neonatologia tem que chegar realmente muito junto do bebê, junto do pessoal da nutrição. E agora a gente tem que pesar também riscos e benefícios. Os riscos são justamente infecção, uma vez que é um ser que ainda não é competente do ponto de vista imunológico, tem algumas complicações metabólicas, disfunção hepática, e o benefício é justamente a gente previne o catabolismo, apoia o crescimento e melhora os resultados cognitivos. Isso é importantíssimo quando a gente está falando justamente dos primeiros momentos de vida, porque esse bebê ele não está totalmente formado, já que ele não terminou seu ciclo de crescimento intrauterino. Então a gente realmente precisa desse apoio. E quando se fala de qualquer terapêutica na medicina, a gente tem que avaliar risco versus benefício. O benefício é muito superior ao risco dessa alimentação parenteral. Agora, esses obstáculos metabólicos, eles são realmente o que deve ser monitorado de perto. A gente tem que evitar que esse bebê, com esse neonato, ele tenha uma hiperglicemia, uma hipertriglicemia, uma síndrome de realimentação, né, com alteração de eletrólitos, e principalmente é, com neonatos menores do que 32 semanas, doença metabólica óssea, né? Realmente problemas de metabolismo ósseo. Por fim, do intravenoso para o intestino, porque justamente quando a gente está falando, a gente tem que pegar e fazer uma alimentação visando a migração para a enteral, assim que for seguro. Porque esse é o curso natural. Se a gente for levar em consideração que esse bebê ele é prematuro, ele não teve o curso natural, né? O curso interrompido para ele nascer antes. Só que, como ele não teve esse processo, ele ainda não tem um organismo adaptado para receber essa alimentação de forma integral. Mas como que a gente vai fazer essa transição? Quando a alimentação integral já é capaz de suprir pelo menos 75% da demanda nutricional. Menos do que isso, aumenta muito o índice de malnutrição, e mais do que isso, às vezes você está lesando por excesso de tempo em alimentação parenteral, aumenta o risco de infecção. Então, 75%, e é justamente que a gente vai fazendo uma transição, que a gente vai já adicionando a alimentação integral junto da parenteral. A gente não vai cortar de uma vez, a gente vai alimentando, vai suprindo, vai vendo como é que o organismo vai se adaptando, e assim vai fazendo. E a nutrição parenteral, ela não é o destino, mas uma ponte crítica que dá aos bebês vulneráveis os nutrientes para crescer e o tempo para se curar e realmente terminar esse desenvolvimento que não foi possível ser feito dentro do útero. As referências que utilizamos foram os guidelines da Sociedade Brasileira de Pediatria e esse, esse artigo, essa revisão do Griffin, que está no UpToDate, que é de alimentação parenteral em crianças prematuras. Agradecemos muito a atenção e é isso.